Bom dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando, lavando sempre as mãozinhas e usando o álcool gel. Muito bem. Vamos estudar um pouquinho? Vamos abrir o livro de Ciências na página 108. Mas antes de começar o livro, eu fiz um pequeno resumo aqui, do que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos falar sobre as sombras, né? Que a gente vem falando, né? Ao longo das nossas aulas, não é isso? Na aula passada falamos sobre corpos opacos, transparentes, translúcidos. Hoje nós vamos falar sobre sombras. Aí ele colocou lá, as sombras são formadas quando a trajetória da luz é interceptada, ou seja, interrompida por um obstáculo. Quando a fonte de luz está atrás de um objeto, a sombra aparece na frente dele. É o que está acontecendo aqui, tem um menino e a luz do sol está aqui, atrás do menino. Então, a luz do sol foi interceptada pelo corpo do menino e na frente dele, apareceu a sombra, a silhueta do corpo do menino, ok? Se tivermos mais de um feixe de luz, teremos mais de uma sombra, ou seja, uma sombra para cada feixe de luz, tá? Então, eu posso ter mais de uma sombra de um mesmo objeto? Sim, eu só preciso de mais de uma fonte de luz. Se eu tiver duas fontes de luz, eu terei duas sombras do mesmo objeto, ok? A sombra pode variar de tamanho, dependendo da distância entre o corpo opaco e a fonte de luz, ok? Aí vamos lá agora lá no livro, página 108, as sombras. Vamos estudar como se formam as sombras. Chegou a hora do passo decisivo para fazermos nosso teatro de sombras. Precisamos antes responder a questão: o que acontece quando a luz incide, ou seja, bate num corpo opaco? Para descobrir isso, ilumine diferentes corpos opacos com uma lanterna e observe o que aparece atrás deles. Você verá que se formam sombras. Olha lá, é o que está acontecendo aqui, A fonte de luz, bateu aqui na mão do menino e, projetou a sombra lá na parede. Para isso, são necessários uma fonte de luz, pode ser um abajur ou uma lanterna. Um corpo opaco, pode ser a sua própria mão. E um local onde as sombras sejam projetadas, pode ser a parede. Como a luz não consegue atravessar a mão, através dela se forma uma área escura. Olha aqui, lá a sombra na parede. É por isso que, projetada a certa distância, vemos a silhueta escura da mão. Aproximando e afastando um corpo opaco de uma fonte de luz, o tamanho da sombra projetada varia, foi o que nós vimos lá na frente. Colocando mais de uma fonte de luz para iluminar um corpo opaco, haverá uma sombra para cada feixe de luz utilizado. É isso mesmo. Podemos fazer um exército de sombras a partir de somente um corpo opaco. Olha aqui, temos aqui uma boneca e duas sombras. O que indica isso? Que aqui tem duas fontes de luz apontadas para a boneca. Por isso está, lá atrás da boneca, surgiram duas sombras, ok? Faça essas brincadeiras em casa, vai ser muito divertido, principalmente se você usar as sombras
para contar uma história, como fazia o menino que brincava de teatro de sombras lá na imagem inicial deste capítulo. Número 1. No caderno, faça um desenho para responder à pergunta do primeiro parágrafo do texto. Em seu desenho, indique com setas a fonte de luz, o feixe de luz, o corpo opaco e o que aparece atrás do corpo opaco. Olha só, o caderno está na escola, não é isso? Então, vocês podem fazer o número 1 numa folha, tá? Uma folhinha que vocês tenham em casa. Vocês vão desenhar o objeto, o corpo opaco, a fonte de luz e o que vai surgir atrás do corpo opaco. E é só indicar com a setinha qual é o corpo opaco, qual é a fonte de luz, qual é a sombra, ok? Aí pode pintar, coloca o nome e deixa a folhinha dentro do livro. Quando as aulas retornarem, cada um vai mostrar o seu desenho lá na turma, ok? Página 109. Ele colocou lá, número 2. Use uma lanterna e investigue como fica a parte de trás de um corpo opaco quando o iluminamos. Letra A. Junte-se a um grupo de colegas e recortem figuras com formas variadas em cartolina. Elas serão os corpos opacos que usaremos em nossa atividade. Aí aqui, ó, a foto das crianças cortando as gravuras. B. Prendam as figuras em varetas. Olha lá, colando as figuras na vareta. C. Iluminem uma figura de cada vez e observem o que vai acontecer. Olha aqui, ó, aqui tem a abelhinha. O menino tá com a lanterna e vai iluminar a abelhinha. O que vai surgir aqui atrás da abelhinha, aqui na parede, ok? Aí, olha só, no número 3. Desenhe o que aconteceu atrás das figuras que vocês iluminaram. Aí, olha só. Tia, eu não tenho lanterna em casa, eu não tenho como fazer. Ninguém é obrigado a fazer. Se você tem como fazer, recortar as imagens no papel, colar na varetinha e tem uma fonte de luz, que pode ser uma lanterna, para projetar e formar a sombra, ok, você faz e depois desenha aqui, ó, no espaço aqui, o que formou lá na parede. Se você não tem como fazer, não tem problema. O que vocês irão fazer? Vocês irão observar aqui, ó, as imagens que as crianças aqui recortaram, ó, a abelha, ó, aqui tem uma árvore e aqui é uma estrela, tá? Quando as meninas aqui, ó, levantarem a árvore, a estrela e o menino projetar a luz da lanterna nas imagens, o que vai refletir atrás da imagem, lá na parede? Aí vocês irão desenhar aqui de acordo com as imagens que eles recortaram aqui, ok? Se você tem como fazer em casa, maravilha, você desenha aí o que você projetou na parede, ok? Página 110. Número 4. Observe a imagem abaixo e complete os espaços indicados. Aí ele botou lá, ó, a fonte de luz, o corpo opaco, o feixe de luz e a sombra projetada. Aí tem aqui, ó, a estrela, o menino com a lanterna, ó, com a luz iluminando a estrela e lá na parede o que surgiu. Agora vocês irão indicar, ó, a estrela aqui, ó, isso que tá aqui. Qual é o nome disso aqui? Isso aqui é a fonte de luz? É o corpo opaco? É o feixe de luz ou é a sombra projetada? Vocês irão escrever aqui. A mesma coisa, ó, com a estrela, com a luz e com aqui, ó, o objeto que o menino está segurando, ok?
Desafio. Leia o texto a seguir e depois resolva os desafios propostos. Certo dia, Ofélia viu, de repente, uma luz na parede branca. Você também é uma sombra que não pertence a ninguém? Perguntou Ofélia. Sou, disse a sombra, mas ficamos sabendo que existe alguém que está nos acolhendo. É você? Já tenho 2, respondeu Ofélia. Então, uma a mais não vai fazer diferença, replicou a sombra. Você não poderia ficar comigo? Aí lá embaixo ele perguntou. Troque ideias com os colegas. Não temos os colegas, mas tem o irmão, o papai, a mamãe. Aí ele perguntou, quantas sombras você pode ter ao mesmo tempo? Pensa, volta lá no slide inicial, volta lá no texto inicial e aí vocês irão colocar a resposta aqui, ok? É possível mudar o tamanho da sombra de certo objeto? Como? Eu já falei, pensa, volta lá no slide inicial, lê o texto lá inicial e aí, ó, vocês terão condições de responder aqui, ok? Próxima página 111, número 6. Desenhe a sombra dos diferentes corpos opacos que aparecem abaixo quando iluminados pela lanterna. Então, olha só, aqui eu tenho o coração, a lua e o coelhinho. A lanterna, ó, está iluminando esses corpos opacos. O que vai surgir aqui? Vocês irão desenhar, ok? 7. Juliana e Tiago estão preparando o cenário para seu teatrinho de sombras. Observe a figura do castelo que eles recortaram e veja a sombra projetada. Aí olha lá, aqui é o castelo, ó, que eles recortaram. Aí colocaram, ó, na frente de uma cartolina branca, né? E a Juliana está, ó, com a lanterna, ó, o feixe de luz, ó. O que está sendo projetado aqui atrás? Olha lá, ó, a silhueta do castelo. E aí de quebra, ó, a silhueta do menino também, porque, ó, ele está segurando aqui, ó, o castelo que eles recortaram, não é isso? Aí lá embaixo ele perguntou, troque ideias com os colegas e tente resolver este problema. Vem o problema. O que as crianças deveriam fazer para que aparecessem as janelas e o portão do castelo no teatrinho de sombra? Olha aqui, ó, janela e o portão. Só que, ó, eles não estão, as janelas e o portão não estão aparecendo aqui, ó. O que a Juliana e o Tiago precisam fazer para que as janelas e o portão apareçam aqui? Pensa e escreve aqui, ok? Página seguinte. Vamos ver de novo. Aí aqui é aquele resuminho, né, do que nós já estudamos. Aí ele botou lá, ó. Neste capítulo você aprendeu que sons podem ser produzidos utilizando diferentes corpos de diferentes maneiras. Devemos estar atentos à nossa saúde auditiva e visual. Os corpos podem ser opacos, transparentes ou translúcidos. Velas, lampiões e lâmpadas são exemplos de fontes de luz. Quando um corpo opaco é iluminado,
Atrás dele forma-se uma sombra. Quando um corpo opaco é iluminado por mais de um feixe de luz, forma-se uma sombra para cada feixe de luz utilizado. Movendo uma fonte de luz, podemos variar o tamanho e a forma da sombra projetada de um corpo opaco. Tudo isso aí nós já estudamos, lembraram? Aí ele botou lá, ó, teatro de sombras. Envolve a manipulação de, entre outras coisas, aí ó, veio aqui, ó, som. Pode ser produzido usando-se diferentes corpos que podem ser translúcidos, transparentes e opacos. Sombra pode ser projetada a partir de corpos opacos. A luz, o teatro de sombra, ele também envolve a manipulação da luz, que pode ser emitida por fontes de luz. Por exemplo, o lampião, a lâmpada e a vela. Ok? Até aí? Próxima página, ele colocou lá, número 1. Observe a imagem abaixo e preencha as lacunas, identificando a fonte de luz, o corpo opaco, o feixe de luz e a sombra projetada. Então, olha só, tem aqui, ó, a lanterna na mão da criança, o desenho aqui, ó, parece ser de uma onça, não é? E lá o que projetou na parede. Todos eles têm uma setinha que vocês irão escrever. Qual desses aqui, ó, é a fonte de luz? Qual deles é o corpo opaco? Qual é o feixe de luz? E qual é a sombra projetada? Ok? Pensa lá que vai fazer certinho. Assim também aprendo. Você já brincou de caçar palavras? Procure no diagrama abaixo as palavras perdidas. Depois escreva no caderno pequenos textos com tudo que você aprendeu sobre cada termo. Olha só, o caderno está na escola, não é isso? Então, vocês vão adiantar. Vocês irão procurar aqui no diagrama as palavras que estão aqui, ok? Quando as aulas retornarem, aí vocês irão escrever lá no caderno o textinho, o que vocês aprenderam sobre cada uma dessas palavrinhas aqui, ok? Nós vamos relembrar tudo, vamos conversar tudo novamente e aí vocês irão escrever lá no caderno, ok? 3. As crianças estão brincando de fazer um teatro de sombras. Observe bem a posição das mãos de uma delas. Imite-a e faça você mesmo essa sombra. O que a criança está representando? Vocês irão observar com bastante atenção. Aí vocês podem fazer lá aí na casa de vocês, imitar a posição da mão e observar a sombra que vai ser refletida. O que está representando aqui? Vocês irão escrever aqui embaixo, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e volto já já com a correção, ok?